Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a prática da meditação, o que isso significa, por que isso é importante para a nossa vida. É uma prática perdida, né? Ultimamente a gente só tem focado no mero estudo intelectual da teologia, e é claro que todas essas coisas são válidas, mas quando a gente não tem piedade, uma vida de santidade, quando a gente não busca aquele descanso diário em Deus, é aí que as coisas começam a esfriar. A nossa fé começa a esfriar e a gente pensa que a teologia é meramente algo morto. A gente só usa aquilo para o nosso intelecto e nada mais apenas. Isso aqui não é uma crítica para que a gente não estude mais teologia. O estudo da teologia é muito importante. É essencial. A gente não pode pregar aqui um irracionalismo, né? Obviamente que isso é muito necessário para a nossa vida cristã, para que a gente possa se aprofundar em várias doutrinas e tudo mais. Eu já cansei de falar sobre isso aqui nesse canal. Porém, a gente sabe muito bem, né, que a Bíblia promove essa hora de meditação e a gente aos poucos vai cavando aqui o que isso significa, né? A gente vê no primeiro salmo que é dito que a gente tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? Em Josué também, no primeiro capítulo, no versículo 8, diz que a gente tem que meditar no livro dessa lei, né? Também de dia e de noite. Ou seja, a leitura da palavra, né, sem uma meditação nela, é algo infrutífero. A meditação nessas coisas divinas faz com que o nosso ser venha refletir mais profundamente sobre essas coisas, faz com que o nosso ser tenha mais anseio por Deus, tenha mais sede e fome de justiça, né? Quando a gente fala de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a gente compara com aquele texto em Mateus que diz que a gente tem que ter fome e sede de justiça. Uma coisa leva a outra, né? Justiça, lei de Deus, meditação de dia e de noite, tudo faz sentido assim, né? Mas aí vem o problema, né? Por que hoje em dia, nessa modernidade que vivemos, a gente deixou de meditar? Hoje em dia, como dizem por aí, a vida é muito corrida. Corrida no sentido de que a gente tem muita coisa para se distrair. Por exemplo, o celular é o nosso pior inimigo. A gente fica só naquela de querer passar vídeo após vídeo após vídeo. Isso daí é o que a gente diz que ocupa a nossa mente. É nisso aí que a gente medita de fato. A gente também tem essa ansiedade de aprender sem digerir o conteúdo, sem pensar a respeito do conteúdo. Existe essa doutrina aqui, pastor X ou Y fala sobre ela, logo eu vou acreditar nessa doutrina. Não é bem assim, a gente tem que pensar nos argumentos que eles dão para essa doutrina, né? No contexto por trás. Será que está baseado nas escrituras de fato? A gente pode pensar alguns textos que justificam ou não essa doutrina. Na história da igreja, se existe alguém que fala a favor ou contra, e quais são os argumentos dessa pessoa que fala a favor ou contra essa doutrina. E também a gente falta disciplina para praticarmos essa meditação. Então esses são os problemas que temos na modernidade. A gente não para realmente, a gente fica toda hora inventando desculpa para ocupar a nossa mente, sendo que se a gente voltar na época dos puritanos, por exemplo, eles eram pessoas muito mais ocupadas do que a gente, né? De fato, eles tinham várias coisas que eles precisavam fazer que hoje a gente não precisa fazer. Por exemplo, os homens da casa precisavam caçar o seu alimento. Eles viviam da fazenda deles muitas vezes, né? Dos alimentos que eles mesmos plantavam e tudo mais. Eles passavam mais do que 10, 12 horas trabalhando, né? E mesmo assim eles tinham uma vida de meditação. Então o modelo dos puritanos, né, dos Covenanters, eles viam essa meditação como um tipo de meio de graça, né, particular. O Thomas Watson falou que sem a meditação o coração é como uma pedra fria, que ela até precisa, mas só que ela não tem o seu calor. O Richard Baxter, ele separava até tempos fixos por semana, né, só para poder meditar nas escrituras. E o Thomas Brooks, um outro puritano, dizia que a meditação era a alma da piedade.
E agora você tem essa pergunta, né? Então, como praticamos essa piedade? Como praticamos essa meditação? É muito simples, gente, não é nada místico, né? No sentido de idolatria, como a gente vê pessoas fazendo no yoga e tudo mais, tentando pensar em nada, sei lá. Isso aí é irrelevante, isso daí não é o que você deveria pensar. Muito pelo contrário, você deve encher a sua mente das coisas divinas e das coisas celestiais, certo? Muitos puritanos, inclusive, na prática da meditação, tinham até mesmo visões, né? Tinha alguns relatos que eles tinham visões celestiais, que eles poderiam experimentar a Deus em vários sentidos espirituais. Novamente, não estou falando aqui que deve ser algo necessariamente místico, né? Não, muitas vezes não. Muitas vezes é realmente algo intelectual, você ganha algum tipo de insight nas escrituras. Já aconteceu isso comigo também, de muitas vezes eu tirar alguns insights e depois, para confirmar isso, eu fui buscar alguns comentários, né, de puritanos e tal, e vi muitas vezes que esse insight era compatível com o que eles diziam, ou então bem parecido, ou então até mesmo igual o que eles diziam. Então, é uma bênção quando isso acontece, porque você está vendo ali que Deus trabalha na história por meio desses insights, né, querendo ou não. E são homens diferentes que têm esses tipos de insights. Então, assim, é claro que você pode ter uma experiência maravilhosa, espiritual, que algo extraordinário pode acontecer sim, como a gente vê vários relatos na história da igreja, mas devemos pensar que essas coisas acontecem e que não devemos buscar e achar que se a gente não encontrar essas coisas, que então aquela meditação foi vã. Não é isso necessariamente. Deus, obviamente, vai derramar essas bênçãos de vez em quando nas nossas vidas, porém, a gente deve ter muito cuidado para não ficar buscando apenas isso. A gente deve buscar a Deus e de vez em quando essas coisas acontecem, ok? Então, como meditar? É uma prática simples. A gente lê uma porção da Escritura, às vezes eu me sinto mais confortável lendo um pedaço pequeno mesmo, um versículo ou dois, e medita ali, né? Medita no que você está lendo. A gente para, a gente repete aquilo que a gente está lendo, talvez até em uma voz baixa, dependendo do horário do dia, né? E você também tem que, é claro, se aprofundar depois nas escrituras, mas é sempre bom separar um tempo do dia para você meditar em 1 ou 2 versículos. Você pode também começar um diário bíblico, né? Ou seja, você meditou naquilo, você grava ali no seu diário qual o tipo de insight que você teve, no que você está pensando, o que isso me ensina, aonde eu posso encontrar isso nas escrituras, em outras partes das escrituras. Será que o meu pensamento está de acordo com as escrituras? Como é que eu posso aplicar essa verdade aqui que eu estou lendo para a minha vida? E assim você vai checando as escrituras em outros lugares para confirmar aquilo que você está pensando, ou então comentários bíblicos, né, de puritanos, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Matthew Henry tem um excelente comentário da Bíblia, Matthew Poole também. Então, assim, é uma prática muito simples. E é claro, você pode iniciar com uma oração para abençoar aquele momento, uma oração que pode ser um pouco mais longa do que o normal, justamente para você buscar a face de Deus, né, de forma apropriada. Você está meditando ali nas coisas celestiais, você está meditando ali em Deus. Então, é não somente apropriado, mas necessário uma oração, né? E de vez em quando a oração vai ser um pouco mais fervorosa do que as outras vezes e tá tudo bem. O importante é a consistência, né? A gente precisa ter essa consistência. Então separe um tempo em silêncio, escolha um texto curto e vai lendo de forma sequencial, né? E vai meditando naquilo, vai fazendo as suas anotações, volte ao texto, medite de novo para ver se você tem mais algum insight, para ver se você consegue meditar mais naquilo. E lembre-se que sem essa meditação a nossa fé enfraquece. As nossas orações não são mais tão fervorosas assim. E a nossa obediência acaba sendo rasa, acaba sendo mecânica, acaba sendo vã ou então até mesmo desobediência.
né, por causa de tudo isso. E a última coisa que eu acho que seja uma das mais importantes é que a meditação tem que ser algo privado, ok? Só entre você e Deus. Ninguém precisa nem ficar sabendo disso. Quanto mais secreto possível, melhor. Por isso que muitas pessoas preferem fazer esse tipo de meditação logo no começo do dia, assim que acordam. Elas vão para um canto separado da casa para poder refletir ali na palavra de Deus, para poder refletir no ser de Deus e nas coisas celestiais. Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, comentem aí embaixo se vocês estão pensando em fazer esse tipo de meditação e por onde vocês vão começar, ok? Valeu, tchau, tchau.